Rei Arthur, aquele que tirou a espada Excalibur da pedra e ficou mundialmente conhecido como o Rei da Grã-Bretanha. Em Fate, ele, na verdade, é ela, e é reconhecida como Arthúria Pendragon. Mas conta pra mim, você quer saber toda a trajetória do Rei dos Cavaleiros? Se sim, vem comigo depois da intro. Eu sou o Trojan, apresentador desse grandioso canal. Então sejam mais que bem-vindos a mais um Contos do Trojan aqui na Taverna do Sensei. Fala galera, Trojan aqui. Depois de muito, mas muito tempo, Fate está retornando para o canal. Mas que melhor forma de fazer isso se não contando a história da segunda melhor waifu da obra? Sim, a segunda melhor, pois o Astolfo sempre estará em primeiro lugar. Para que eu possa voltar com Fate, vocês precisam deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sério mesmo, esse vídeo possivelmente vai dar tanto trabalho quanto tentar derrotar o Gilgamesh. Sem mais delongas, simbora! Mas antes, lembrando que as regras são as mesmas do nosso último Contos do Trojan, onde falamos sobre a história do menino Shirou. Link no card aí em cima. Meu tom de voz será limitado ao máximo para ficar num tom um pouco melancólico. Então se solta e só vem! Para começarmos a história, temos que olhar um pouco antes da história da própria Artúria. O homem escolhido para ser o rei da Grã-Bretanha foi agraciado com um poder misterioso, uma energia amaldiçoada e negra, nativa da Grã-Bretanha, mas seu poder havia diminuído e o pai de Artúria, chamado de Uther Pendragon, foi considerado o último de seus guardiões, razão pela qual ele veio com um plano de gerar um filho que, ao mesmo tempo que era humano, também era um dragão. Resumindo, um mestiço de humano e dragão. Merlin, um antigo mago da Grã-Bretanha, uma vez previu como o dragão branco, representando os saxões, e o dragão vermelho, representando a Grã-Bretanha, lutariam entre si, e posteriormente a Grã-Bretanha seria unida por um grande rei que derrotaria os gauleses e romanos. Esse rei era ninguém mais, ninguém menos que Artúria. Como a encarnação do dragão vermelho, Artúria foi criada para se opor à encarnação do dragão branco, o irmão de Uther, Vortigern, que se opôs à era do homem que se aproximava e queria manter a Grã-Bretanha num reino dominado pelo mistério. Mas, resumidamente, para que possamos entender a pura magia que não existe mais na era humana, Artúria nasceu em uma época de caos e guerras que começou com o fim do Império Romano do Ocidente. Acreditava-se que o mesmo era indestrutível, mas estava apenas esperando para o seu trágico fim nas mãos de bárbaros invasores. Em preparação para a guerra contra os bárbaros, Roma impediu sua província de usar quaisquer forças militares que restassem lá. Uma vez que a Britânia perdeu a proteção do Império, não conseguiu escapar de se tornar independente, fazendo com que se dividisse em países menores logo depois. Essa época de invasões bárbaras e conflitos autodestrutivos entre clãs deu início a um longo período de guerras que mais tarde se tornaria conhecido como a Idade das Trevas. Artúria nasceu neste período como herdeira do trono, filha do rei da Grã-Bretanha, Uther Pendragon, e a Igraine de olhos azuis. Nossa, eu imaginei muito o dragão branco de olhos azuis, cara. Desculpa, eu tive que fugir um pouquinho do roteiro. Igraine de olhos azuis, esposa do servo de Uther, o Duque da Cornwall. Desculpa, gente, o Duque... Eu não sei falar esse nome, eu vou deixar aqui na tela e vocês veem direitinho. O rei, acreditando na profecia de Merlin, ansiava pelo nascimento de seu sucessor tão esperado. Mas a criança nascida era uma menina, não o homem que ele achava que seria o responsável por guiar a Grã-Bretanha.
Uther e Igraine se casariam mais tarde, tornando a outra filha de Igraine a meia-irmã de Artúria, Morgan Le Fay, agora sua irmã oficial. Pelo menos é o que diz a lenda. No entanto, a verdade é que Morgan não nasceu até depois que Igraine e Uther se casaram, e ela também é a verdadeira filha de sangue de Uther, tornando assim as duas irmãs muito completas. É dito na lenda que Artúria foi deixada sob os cuidados de Merlin, com preço por sua ajuda em garantir o sucesso do amor de Uther por Igraine, dizendo: "Eu guiarei adequadamente esta criança que carrega um grande destino e a protegerei da crise da família real." Fecha aspas. A verdadeira realidade era que Artúria não era um menino, então o rei não poderia fazer de uma criança que não fosse do sexo masculino seu sucessor, mesmo que ela estivesse destinada a um dia se tornar um rei. Ela foi confiada aos vassalos do rei e deveria ser criada como filha de um mero cavaleiro. O rei caiu em desespero com a situação, mas Merlin ficou encantado porque o sexo daquele que se tornaria rei nunca o importou. Ele estava confiante de que o fato da menina estar separada do castelo até o dia da profecia era prova de que ela se tornaria rei. A cidade natal de Artúria ficava na costa entre as colinas verdes, onde o vento soprava e o mar se eriçava com umas crinas de 1000 cavalos brancos galopando. Se alguém olhasse para a terra distante do alto de um penhasco, veria uma longa costa envolta em névoa, se estendendo até onde a vista alcança. Lá, quando Artúria tinha 5 anos, Merlin a colocou sob os cuidados do Sir Hector, um velho cavaleiro simples e muito sábio, que a criou como uma filha adotiva e sua possível sucessora. Embora Hector não acreditasse na profecia, ele sentiu o mesmo ar da garota e seu rei. Ele sentiu que deveria criá-la como um cavaleiro e desejou que ela crescesse. Ele nunca precisou desejar tal coisa, pois ela treinou dia após dia para se tornar mais forte do que ninguém. Ela jurou empunhar sua espada pela única razão de que, abre aspas, apenas um rei pode salvar um país arruinado rumo ao seu iminente fim, fecha aspas, sem nunca ter sido informada disso. Durante esse tempo, ela foi criada por Sir Kay como seu irmão, mas eles ainda se amavam como irmãos depois que ela descobriu a verdade sobre o relacionamento deles. Ela atuou como sua escudeira e recebeu o treinamento dele ao mesmo tempo em que fazia outras tarefas, como puxar seu cavalo. Ela era melhor do que ele em termos de esgrima, mas nunca o venceu em uma luta devido a seus argumentos, declarando-se o vencedor em vez de sua habilidade real. Enquanto vivia lá, Artúria fingiu ser um menino e atendia pelo nome de Artúrios, com apenas Merlin e sua família adotiva sabendo a verdade. À noite, ela foi ensinada por Merlin em seus sonhos, então mesmo durante o sono, ela nunca descansou verdadeiramente, sempre treinando constantemente. Assim que o dia da profecia chegou, cavaleiros e senhores de todo o país se reuniram para serem escolhidos como o futuro rei. Cada um esperava que a seleção fosse justa para selecionar o mais superior para se tornar o rei. Mas a única coisa preparada no local da seleção era uma espada nua cravada em uma pedra com uma inscrição dourada no punho dizendo, abre aspas, quem quer que puxe esta espada desta pedra é o rei nascido da Inglaterra, fecha aspas. Enquanto muitos cavaleiros agarraram a espada tentando seguir o comando, nenhum conseguiu retirá-la. Quando eles começaram o esperado método de seleção por justa, Artúria, apenas uma aprendiz não qualificada para aprovação, se aproximou da pedra da seleção deserta e estendeu a mão para a espada sem hesitar. Antes de agarrá-la, Merlin apareceu diante dela para lhe dizer que seria melhor pensar bem antes de pegá-la. Ele disse a ela que ela não seria mais humana ao segurar a espada, mas ela apenas respondeu com um aceno de cabeça, porque estava preparada para o fato de que, abre aspas, tornar-se rei significa não ser mais humanas, fecha aspas,
desde que nasceu. Ela sabia que um rei é alguém que mata a todos para proteger a todos. Ela pensava nisso todas as noites e estremecia até o amanhecer. Embora não tenha passado um dia em que ela não temesse esse fato, ela disse que terminaria neste dia. A espada foi puxada como se fosse natural fazer tal coisa, e a área se encheu de luz. Ela se tornou algo não humano naquele instante. O gênero do rei não importa, e ninguém vai se importar com a aparência ou mesmo notá-lo, desde que o rei haja como um rei. Mesmo que alguém notasse que o rei era uma mulher, não seria um problema se ela fosse um bom rei. Após isso, ela começou uma intensa jornada com Merlin e seu irmão adotivo, onde em uma dessas viagens, por culpa de Merlin ter seduzido e enganado uma certa mulher, Arthur acabou tendo a Caliburn quebrada, mas a Dama do Lago, uma fada, a concedeu a espada sagrada Excalibur e a bainha de tal arma, Avalon, a defesa impenetrável que concede uma imortalidade a Artúria desde que a sua cabeça esteja intacta, onde ela vai poder se regenerar e se defender de quaisquer danos. Isso começou a época do rei que se tornaria uma lenda. Ela parou de envelhecer aos 15 anos, quando puxou a Caliburn da pedra. Artúria garantiu sua força e reuniu seguidores por 10 anos, entre eles cavaleiros famosos, como o grande Sir Gawain, o Cavaleiro do Sol. 10 anos depois de tirar a Caliburn da pedra, ela matou o rei usurpador Vortigern numa batalha intensa, já que ele se alimentava da luz das espadas sagradas, onde ela o eliminou na cidade fortaleza de Londinium, com o uso de Rongominiat, e foi coroada rei da Grã-Bretanha. Artúria liderou a Grã-Bretanha de Camelot, que foi construída com a ajuda das fadas nas ruínas de Londinium. Depois de se tornar um senhor feudal, assim como seu pai, ela se tornou um rei com muitos cavaleiros sob seu comando, incluindo os estimados Cavaleiros da Távola Redonda. Seu crescimento parou naquele momento em que ela puxou a espada por causa de sua magia. Muitos cavaleiros a temiam como um ser ameaçador. A maioria, em vez disso, elogiou a imortalidade de seu mestre como algo divino. Suas batalhas depois disso foram os atos de um verdadeiro deus da guerra. Ela sempre liderou na frente e nenhum inimigo poderia ficar em seu caminho. Não houve derrota para um corpo admirado como o de um dragão em forma humana. Ela só conheceu a vitória por 10 anos e 12 batalhas enquanto corria naqueles dias como rei. Ela nunca voltou atrás e nunca foi derrotada. Ela foi criada como um rei e cumpriu as funções como rei. Para manter os boatos de que o rei Arthur era um homem, Artúria se casou com Guinevere, mas devido ao problema de ser incapaz de produzir um herdeiro, justamente por ser uma mulher, Merlin usou uma magia para transformá-la em um pseudo-homem capaz de... você entendeu. Morgan Le Fay, sua irmã, se aproveitou disso e, usando uma magia, abusou de Artúria, roubando um pouco de seu DNA e o desenvolveu dentro de seus próprios ovários, dando à luz ao homúnculo e clone completo de Artúria, chamado de Mordred. Ela nasceu e cresceu sem o conhecimento de Artúria, crescendo rapidamente devido ao seu envelhecimento acelerado, e conseguiu ingressar na Távola Redonda por seus próprios esforços e recomendação de Morgan. Ela adorou seu rei enquanto escondia sua identidade e ficou extasiada ao saber de sua herança. Ao reivindicar sua herança e direito ao trono, Artúria rejeitou completamente Mordred e se recusou a reconhecê-la como herdeira. Mordred acreditava que a razão pela qual ela não foi aceita foi devido ao ódio que seu pai sentia por Morgan, e que não importa o quanto ela trabalhasse para se destacar sobre os outros, ela sempre seria vista como uma existência maculada. O amor que ela tinha pelo rei até aquele momento era tão grande que sua rejeição fez seu ódio queimar. Artúria se casou com Guinevere, mas foi apenas por obrigação de ter uma esposa. A verdade é que Lancelot,
um dos amigos mais próximos de Artúria e Guinevere, se amavam. E devido a Artúria ter escondido seu gênero, Guinevere teve que carregar o fardo disso por toda a vida. Guinevere sentiu culpa por suas ações, mas sentiu alívio por ter sido Lancelot quem se apaixonou por ela. Ele, que compartilhava os mesmos ideais do rei, dividiria o fardo com ela e não faria com que o país caísse em uma situação perigosa. Ele o fez apoiando Guinevere e o Rei da Escuridão em seu caminho injusto. Isso acatou na traição por parte de Guinevere, que se deitou com outro homem. Artúria precisava agir como um filho do rei, pois aquele que governava os muitos territórios e controlava os cavaleiros tinha que ser homem. Enquanto algumas pessoas começaram a suspeitar dela, apenas seu pai, Merlin e Kai sabiam a verdade exata de sua identidade. Ela literalmente se cobriu de aço para selar essa verdade por toda a vida. E devido à sua imortalidade e da proteção das fadas, ninguém questionou seu pequeno corpo ou o rosto que parecia o de uma menina. Ela foi homenageada pelos cavaleiros como um rei de boa aparência, considerada uma guerreira invencível, cuja aparência ou tamanho do corpo tiveram um impacto em sua posição. Naquela época, as pessoas que viviam com medo de invasões selvagens só queriam um rei forte, e os cavaleiros só seguiriam um excelente comandante. Atendendo a esses critérios, ninguém a questionou. Ela era considerada justa e altruísta, pois sempre ficava na frente do exército enquanto derrotava seus inimigos no campo de batalha. Embora muitos inimigos civis tenham morrido, as escolhas do rei sempre foram consideradas corretas e ela serviu como rei melhor do que qualquer outra pessoa. Ninguém duvidava ou precisava duvidar enquanto o rei estivesse certo. Seu exército reconstruiu a cavalaria perdida e, sem saber das perdas, eles correram pelo campo de batalha enquanto derrotavam infantarias estrangeiras e batiam em várias muralhas. Muitas pessoas foram descartadas para ela entrar nas muralhas e todos os seus inimigos tiveram que ser derrotados assim que ela entrou. Era uma prática comum para os militares suprir suas necessidades, sugando todos os recursos de uma aldeia local para suprir a batalha para proteger o país. Pode-se dizer que nenhum cavaleiro matou mais pessoas do que ela e não se sabe se ela já considerou isso um fardo. Ela manteve estritamente o juramento de que um rei não é humano e que não se pode proteger as pessoas com emoções humanas. Ela nunca estreitou os olhos de tristeza enquanto estava sentada no trono e resolveu todos os problemas enquanto trabalhava duro nos assuntos do governo. Ela conseguiu equilibrar o país sem desvios e puniu as pessoas sem um único erro. Mesmo depois, ou possivelmente por causa de vencer batalhas sem nenhuma derrota, comandar cidadãos em desordem e punir centenas de criminosos, um de seus cavaleiros murmurou coisas como: "O rei não entende o sentimento dos humanos." É possível que todos se sentissem assim, já que quanto mais perfeita ela se tornava como rei, mais eles precisavam questioná-la como governante. Eles sentiram que um humano sem emoção não pode governar os outros, levando vários cavaleiros respeitáveis a deixar Camelot. Ela simplesmente aceitou isso como um evento natural que faz parte do processo de governo, isolando o belo rei homenageado por seus cavaleiros. Tendo abandonado suas emoções desde o início, ela não mudou de ideia, mesmo que fosse abandonada, temida ou traída. Não havia certo ou errado para alguém que via tais eventos como triviais. O caso de Lancelot com Guinevere acabou sendo revelado por meio dos planos de Agraven, um cavaleiro da Távola Redonda que era informante a mando de Morgan, fazendo com que eles se opusessem. Artúria não viu essa ação injusta como uma traição, mas entendeu o sacrifício de Guinevere por ter escondido seu gênero. Ela escreveu uma carta de perdão a Lancelot e Guinevere e deu-lhes suas bênçãos, dizendo que suas ações devem ter uma boa causa. No entanto, Lancelot estava com medo e fugiu,
provocando uma tragédia onde ninguém estava certo e ninguém estava errado. Isso acarretou numa tremenda guerra que se alastrou por dias. Pressionada pelo governo, Artúria foi forçada a dar a sentença de execução a Guinevere. Sabendo de tal notícia, Lancelot se dirigiu até Camelot o mais rápido que pôde. Mas, infelizmente, chegou tarde demais. Ao ver o corpo já sem vida de sua amada, Lancelot surtou e liberou sua fúria sobre todos que encontrou, tirando a vida de todos que viu pela frente. Entre as vítimas estavam Gaheris e Garrett. A bainha da Excalibur foi roubada enquanto Artúria repelia um ataque ao longo das fronteiras de seu país. Quando ela voltou para o interior, ela descobriu que a Grã-Bretanha estava sendo dilacerada por distúrbios civis. Apesar de seus valentes esforços para aplacar o caos, ao chegar em Camelot, ela descobriu que Mordred deu um golpe de estado e tomou seu reino. Após isso, ela declarou guerra, onde esse foi o último ato de Artúria, a Grande Guerra de Canlan, onde ela lutou mortalmente contra todo o exército de Mordred. Poucos eram os cavaleiros que lutaram ao seu lado, pois Tristan foi o primeiro cavaleiro a deixar a Távola Redonda, afirmando que seu rei não tinha coração. Lancelot havia tirado a vida de Garrett, Gaheris e Agravain. Percival já havia deixado o mundo dos vivos por causas naturais e, ao saber da situação de seu rei, Lancelot tentou ir ajudá-lo, mas ao avistá-lo no campo de batalha, Gawain avançou contra ele e tiveram um duelo mortal, onde Lancelot saiu vencedor, mas já era tarde demais. Durante sua batalha com Mordred, o exército de Artúria sofreu muitas baixas e ela foi mortalmente ferida pelo cavaleiro traidor durante a batalha de Canlan. Ao lutar sobre os corpos de seus antigos companheiros, Mordred perguntou o porquê de Artúria não tê-la reconhecido como o futuro rei. Artúria, ao empalar sua filha com Rongominias, respondeu que não a desprezava como filha, nem negava seu reconhecimento, mas era porque ela simplesmente não tinha calibre para ser rei, acabando com a vida de sua própria filha. Mas havia recebido um ferimento fatal em seu crânio e, como não tinha mais sua bainha para se regenerar, ela acabou fazendo um pedido ao seu mais fiel cavaleiro. Seu corpo foi escoltado para uma floresta por Sir Bedivere, seu cavaleiro mais fiel. Artúria ordenou a um Bedivere extremamente triste que se livrasse da Excalibur, a jogando de volta no lago para a dama que um dia a concedeu. Em sua ausência, ela refletiu sobre seus fracassos pessoais, lamentando sua vida como rei. Antes de seu último suspiro, ela apelou para o mundo, ou para a própria Counterforce. Em troca de serviços como um espírito heróico, ela pediu a oportunidade de buscar o Santo Graal para salvar seu país. O reinado de Artúria como Rei Arthur durou 10 anos e 20 anos se passaram desde que ela empunhou a Celeburn. Artúria tinha 35 anos na época de sua morte, embora fisicamente parecesse ter 15. O cadáver de Artúria e sua lança sagrada, Rongominias, foram levados para o cemitério de Blackmoor, junto com o cadáver de seu irmão Kai. De acordo com a lenda, fadas, incluindo Morgan e Vivian, então a trouxeram para Avalon, onde lá ela passou a ser convocada pela Counterforce para assim buscar o Santo Graal e assim salvar seu reino da destruição. Ela passa a se tornar um servo legítimo após a rota de Steinite, onde ela aceita que seus erros como rei são irreparáveis e não adianta mudar o passado. E essa, galera, é a história de Artúria Pendragon, o rei sem coração e também chamado de Rei dos Cavaleiros. Para fechar o vídeo, vamos a algumas curiosidades sobre elas. Curiosidade número 1. Junto de Galahad, Artúria foi citada como a única capaz de devolver o Graal de volta aos céus, sendo ditos como reais santos. Curiosidade número 2. Artúria tem uma centena de personagens com seu rosto, já que ela se tornou a marca registrada da franquia Fate. E curiosidade número 3. Se algum dia, porventura, alguma ameaça alienígena
vier a cair sobre a Terra, Arthura pode ser uma das únicas possíveis de salvá-la, porque a sua arma, Excalibur, é a espada que defende o mundo, sendo responsável por repelir ameaças alienígenas. Agora, o vídeo vai ficando por aqui. Te agradeço muito por ter assistido até esse momento. Conto com o seu like, sua inscrição e ativação do sininho, porque além de não perder os próximos vídeos, você vai ajudar muito esse querido canal. Fiquem com Deus, tamo junto sempre e lembrem-se, um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais de uma vez. Fui!